Oremos. Vamos começar nosso mês de novembro com adoração, com gratidão, com louvor. Senhor, obrigado, Pai. Te louvamos, engrandecemos o teu nome. Bendizemos a tua presença. Vocês já viram, né? Que Dona Nina passou ali, daqui a pouco vai estar batendo na porta. Oremos. Senhor, nós queremos te louvar. Nós queremos bendizer a tua santa e doce presença, convidar a tua presença manifesta para esse lugar. Eu sei, Deus, que a tua presença está em todos os lugares, mas que ela não se manifesta em todos os lugares. E é por isso que todos os dias, Senhor, nós te pedimos, se manifesta aqui, Pai, se manifesta aqui. Tens liberdade, Senhor. Fala o que o Senhor quiser falar e faz o que o Senhor quiser fazer. Enche o nosso coração, Pai, com a tua presença. E que nessa manhã nós possamos adentrar nesse lugar, Pai, de uma frequência cerebral e uma frequência do nosso coração alinhadas com o céu. Que o céu possa encher as nossas vidas. Que assim como é feito, Senhor, na tua presença, em nome de Jesus, o Senhor possa encher o nosso coração com essa presença santa e poderosa e manifesta. Nós adoramos o teu nome, bendizemos a tua presença. Obrigado, Deus, pelo iniciar, ó Pai, do preenchimento do plano. Obrigado pelas reflexões. Obrigado, Jesus, pelas reflexões que nós fizemos ontem. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Obrigado pela tua, Senhor, benignidade. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito Santo é aquele que nos conduz, nos direciona, nos orienta e nos capacita. Senhor, que nessa manhã nós possamos viver mais e mais conselhos do céu, experiências contigo. Que a palavra rema alcance o nosso coração. Nessa manhã nós apresentamos aqueles que entraram aqui cansados, sobrecarregados, fadigados. Aqueles que entraram aqui em busca de uma resposta. Nós apresentamos aqueles, ó Pai, que precisam romper nesse ano de 2024. Nós oramos, ó Deus, para que este ano seja o melhor ano das nossas vidas até então. Que esse ano seja um ano de plantação e colheita. Assim como Isaac, Pai, plantou lá em Gerar. Assim como Isaac, Pai, ele plantou no mesmo ano, em tempo de crise. E por uma orientação da tua presença, ele plantou e ele colheu 100 por 1. Pai, que nós possamos adentrar nesse lugar de um plantio e aonde nós tenhamos colheitas exponenciais na nossa vida. E nós queremos, ó Deus, no mês de novembro, Pai, profetizar colheitas na nossa vida espiritual. Colheitas abundantes, ó Pai, de comunhão com o Senhor, de intimidade contigo, de dons espirituais derramados sobre a nossa vida, de fruto do Espírito, Senhor, sendo, ó Deus, fortalecido, crescente nas nossas vidas. Nós queremos profetizar, Pai, um alinhamento das nossas emoções, equilíbrio, paz, alegria, ó Pai, a bondade do Senhor sendo ministrada através do nosso coração, quietude no nosso coração, Pai, que verdadeiramente, Senhor, a nossa estrutura emocional de pensamentos, emoções, sentimentos, ó Pai, personalidade, temperamento, seja alinhada e governada pelo Teu Espírito. Profetizamos, ó Deus, no mês de novembro uma saúde, ó Deus, uma saúde abençoada no Senhor. Ó Deus, que haja, Senhor, um lugar de perseverança na nossa vida, onde nós estejamos, ó Pai, durante todo este ano, cuidando da nossa saúde, cuidando da alimentação, da atividade física, bebendo água suficiente, sendo aqueles, ó Pai, que se apresentarão irrepreensíveis diante do Senhor, no espírito, na alma e no corpo. Ó Deus, que sejam renovadas as células do nosso corpo, e nós damos uma ordem nessa manhã. Todo espírito de enfermidade,
toda dor, todo mal-estar fora desse organismo em nome de Jesus. E nós declaramos, ó Pai, que nós somos sarados pelas feridas de Jesus na cruz do Calvário. Nós somos sarados e nós adentramos nessa verdade do Senhor para a nossa vida. Nessa manhã, Pai, nós apresentamos a nossa família diante do Teu altar. Ó Deus, que nossa família, Senhor, no mês de novembro seja guardada no esconderijo do Altíssimo e possa descansar na sombra do Onipotente. Que nós possamos viver todo o plano, projeto e propósito que o Senhor estabeleceu desde a eternidade para as nossas vidas. E que nessa manhã, Pai, nós possamos adentrar nesse lugar, ó Deus, de fé, de pavimentar essa estrada, Senhor, que nós já atravessamos até novembro. Hoje, Senhor, é o 11º dia e nós apresentamos novembro diante do Teu altar e profetizamos, ó Pai, no nome de Jesus, crescimento espiritual, emocional, físico, familiar, financeiro e profissional. Que as oportunidades venham sobre a nossa vida, que as portas se abram, que haja um romper do Senhor, Pai, em todas as áreas da nossa vida. Que nós possamos, ó Deus, ter uma colheita abundante neste ano de 2024. Que nós possamos adentrar, Senhor, em um lugar de fé, de acreditar, a despeito das dificuldades e a despeito daquilo que dizem para nós ser impossível. No nome de Jesus, Pai, que nós possamos apresentar diante de Ti as impossibilidades e crer em possibilidade. Que circunstâncias, situações sejam mudadas durante todo este ano. Pai, que pessoas aqui, por conta, ó Deus, de confiar no Senhor, elas possam construir um ano de 2024 guiadas pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, que elas não sejam aquelas que Te ajudem, mas aquelas que cooperam contigo. E cooperar com o Senhor é obedecer. Coloca, Senhor, no nosso coração, Pai, a obediência completa e total. Senhor, que nós possamos ter a totalidade em obediência e caminhar nesse lugar de obediência na Tua presença. No nome de Jesus, nós apresentamos cada família, apresentamos cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada família, apresentamos cada empresa aqui representada, apresentamos os trabalhadores, os prestadores de serviço, apresentamos, ó Deus, empresas missionárias que estão sendo levantadas nesse lugar. Apresentamos, ó Deus, os próximos milionários das nações, ó Pai, no nome de Jesus. Senhor, traz ideias criativas nesse lugar. Tira pessoas, Senhor, do monturo. Tira pessoas de um lugar de destruição, Senhor. Pessoas que a mentalidade seja tão transformada que ainda esse ano, Senhor, ela possa construir algo, Senhor, guiada pela Tua presença, de uma forma que ela nunca imaginou ou pensou. Que em nome de Jesus haja uma disrupção, Pai, profissional e financeira nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, derrama nas nossas mentes ideias criativas e que nós colocamos essa ideia em prática. Apresentamos o mês de novembro, Senhor, pavimentamos pela fé esse mês e declaramos que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, porque nós amamos a Deus e fomos chamados segundo o propósito que o Senhor estabeleceu desde a eternidade. Nos ensina, Senhor, a ouvir a Tua voz. Nos ensina a perceber os Teus sinais. Nos ensina a discernir, Pai, aquilo que precisa ser discernido. Nos ensina, nos orienta, nos capacita. Enche-nos, ó Pai, com Tua presença e com Teu Espírito. Conduza-nos, Senhor, conduza-nos. Quebra todas as barreiras, todos os empecilhos, toda obra contrária, tudo que se levanta contrário, Pai. E que no nome de Jesus, a graça maravilhosa do Senhor, a doce, ó Deus, a paz que só o Teu Espírito Santo pode derramar sobre as nossas vidas. Senhor, que neste ano, Pai, sejamos completamente conduzidas pelo Senhor. Guarda casamentos, guarda famílias, blinda, Senhor, com a blindagem emocional, com a blindagem espiritual.
Repreendemos nessa manhã, Pai, toda ação contrária, todo espírito maligno, todo espírito de mentira, de confusão, de acusação. Em nome de Jesus, no reino espiritual, eu paraliso agora toda acusação, no nome de Jesus. Pessoas que estão sendo acusadas de coisas que não fizeram. Você entrou aqui hoje, seu coração está ferido, está machucado. Você foi acusada de algo que você não fez. Mas o Senhor é o seu advogado e é Ele quem defende a sua causa. E o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você, não se defenda, você não precisa se defender. Você sabe quem você é e você sabe que você não fez. Então que nessa manhã você possa colocar o Senhor como seu advogado, que você se posicione nesse lugar de quietude e paz no seu coração. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. No nome de Jesus, Senhor, nós anulamos no reino espiritual toda acusação. E nós declaramos, ó Deus, justiça sobre a tua filha, no nome de Jesus. E que o Senhor possa alcançar o coração dela nessa manhã. Que ela se sinta cuidada pelo Senhor, que ela se sinta, ó Deus, orientada pela tua presença, no nome de Jesus. Apresentamos o mês de novembro diante do teu altar e apresentamos o ano de 2024 e profetizamos o melhor ano da nossa vida até então, no nome de Jesus. Amém. E amém de novo. Deus é bonito, Deus é bom, Deus é poderoso, Rei da glória. Aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Eu vi uma irmã, uma mulher, que ela está sendo acusada de algo que ela não fez. Ela está vivendo e no reino espiritual uma movimentação realmente maligna, sabe? Para te abater, para te destruir, para realmente trazer um nível de opressão sobre você, para que você fique no caminho, e isso bem no início do ano, né? Mas é o Senhor que é o seu advogado, é o Senhor que já tem, né, se posicionado na sua direção e na sua causa, e não perca tempo em ficar se defendendo, não. Tá bom? Não perca tempo em ficar trazendo ali essa defesa, tentando que as outras pessoas, né? Porque o que estão pensando de mim? Fique firme naquilo que Deus pensa ao seu respeito, tá? Aquilo que Deus pensa ao seu respeito. E é Ele quem está defendendo a sua causa. É Ele quem está conduzindo todas as coisas. Só segue o caminho. Segue o caminho buscando o Senhor. Segue o caminho se fortalecendo emocionalmente. Segue o caminho cuidando da sua saúde. Segue o caminho cuidando da sua família. Segue o caminho crescendo profissionalmente. E sabe a resposta que você vai dar para essas pessoas? Orar por elas. Orar por elas. Bendiz quem te maldiz. Quem te acusa e quem joga pedra em você, ora por ela. Senhor, abençoa essas pessoas. Pai, que o Senhor possa conduzir todas as coisas. Amém? É isso. Embora para a palavra hoje, já envia, né, essa live para o máximo de pessoas que você conhece, para que essas pessoas sejam alcançadas nessa manhã pela presença de Deus, no nome de Jesus. Amém e amém, amém. Tá? A palavra de Deus hoje é uma palavra preciosa, não tem como finalizar. Basicamente, hoje é o penúltimo dia do nosso jejum, da nossa oração, e não tem como finalizar sem falar, né, desse tipo de palavra aqui, que é a palavra que me acompanha o ano inteiro. A minha vida é completamente pautada nessa palavrinha de 2 letras. Essa palavra de 2 letras, ela marca minha vida, ela marca minha jornada. E todos os dias eu tenho buscado mais e mais e mais para que eu possa crescer
mais ainda nesse processo. E já Nathalie já descobriu, né? Exatamente. A fé. A fé. E nós vamos ler hoje Hebreus 11, versículo 1 aqui e 2, né? Vamos ler até o 3. Combinado? Então, bora. A palavra de Deus diz assim. Hebreus 11, versículo 1 ao 3 diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Espírito Santo, ministra o nosso coração e enche o nosso coração de fé, Pai. Que a cada dia, durante todo este ano de 2024, a nossa vida, Senhor, seja conduzida por acreditar. Que nós possamos adentrar nesse lugar de credulidade no Senhor, no nome de Jesus. Queridos, essa palavra ela é muito linda, ela é muito poderosa e sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque você precisa crer que Ele existe e que Ele é presenteador, galardoador. Fala de presentear aqueles que nele esperam. Então não tem como viver o evangelho sem fé. Não tem como adentrar nesse lugar do evangelho, adentrar nesse lugar como filho de Deus, adentrar nesse lugar de busca pela presença, de aprendizado da palavra, se eu não creio. E hoje, queridos, o inimigo, ele trabalha muito. Não é para matar uma religião. Porque você pode ser uma religiosa, você pode ser alguém que frequenta uma igreja, mas você pode ser uma frequentadora de igreja incrédula. Inclusive, hoje você vê pregadores incrédulos. Pregadores que pregam a incredulidade. E eles dizem assim, olha, não, Deus já curou, Deus não cura mais. Não, Deus já fez milagres, agora hoje não. Hoje nós já estamos em uma nova etapa do evangelho. Hoje já não tem mais esses negócios. Milagre, prodígio, maravilha, cura de enfermidade, cura de câncer, cura de AIDS, cego ver, coxo andar. Então hoje, se você não tomar cuidado, ao invés de você ouvir palavras de fé, palavras de esperança, palavras aonde você é fortalecido para acreditar a despeito do que você está vivendo, você vai começar a ser inundada por palavras de incredulidade, por palavras de desesperança, de destruição. E nós precisamos estar atentos. E quando eu iniciei a live de hoje, eu falei para vocês que hoje eu cuido muito do que eu vejo, do que eu assisto, de quem eu ouço ministrar. Eu amo ministrações, amo, há muitos anos que eu amo ministrações. Amo, eu sou
completamente assim, uma pessoa apaixonada por ministrações. Só que eu não ouço todo mundo. A maioria das pessoas eu já a ouço há mais de 20 anos. A maioria das pessoas que eu ouço. Eu não ouço todo mundo. Eu não paro para pegar qualquer pessoa para eu ouvir. Eu não leio qualquer livro. Não. Eu não sento em qualquer mesa para ter comunhão. Porque dependendo do que tá falando naquela mesa, eu não quero estar lá. E não se engane, queridos. Porque nós estamos o tempo inteiro emitindo uma frequência cerebral e uma frequência do nosso coração. Ou de credulidade ou de incredulidade. E eu lembro que um dos bloqueios emocionais que eu destravei na minha vida foi o bloqueio de incredulidade. Por quê? Presta atenção. Eu cria no meu consciente, mas aqui dentro de mim, aqui dentro, eu falo, será que Deus vai fazer? Será que vai acontecer? Mas olha como isso aqui é difícil, olha a situação que eu tô. Ou seja, aqui dentro da minha mente subconsciente tinha um nível de incredulidade que ela estava lá, ó, martelando. E eu quero dizer para você, a incredulidade te impede de viver as promessas de Deus. Uma das únicas coisas que te impede de viver as promessas de Deus, o projeto de Deus para sua vida, se chama incredulidade. Olha como esse negócio é perigoso. Perigosíssimo. A palavra de Deus, ela nos fala a respeito de um momento onde Jesus volta em Nazaré. Nazaré foi a cidade onde ele cresceu. Jesus nasce em Belém. Depois de um tempo, um anjo aparece e pede para José e para Nazaré para que a palavra de Deus se cumprisse na vida de Jesus, segundo aquilo que tinha sido profetizado pelos profetas. José vai para Nazaré, Jesus cresce em Nazaré, sendo orientado por José e Maria. José como um carpinteiro, e eu falei para vocês que José, ele era da tribo de Judá, ele foi escolhido por Deus de uma forma diferenciada. José, ele faz tudo aquilo que o Senhor vai orientando. O nome disso é obediência. Obediência à voz do Senhor. Obediência à direção de Deus. Obediência ao propósito de Deus. E só obedece, queridos, quem acredita. Só obedece quem acredita. Só obedece quem confia. Porque quando eu acredito, quando eu confio, e só acredita e confia quem tem relacionamento. Só obedece quem acredita. Só obedece quem confia. E só acredita e confia quem? Quem tem relacionamento. Quem tem aliança. Quem tem proximidade. Quem conhece a voz do Senhor. Querido, sem relacionamento não tem crença e não tem obediência. Não tem. Não tem crença, não tem obediência. Não tem confiança. Por quê? Porque é no relacionamento que a gente acredita, é no relacionamento que a gente confia, é no relacionamento que a gente cria os vínculos para acreditar. É no relacionamento que você vai vivendo as experiências que te levam para esse nível de fé. Para você crer a despeito das circunstâncias. E Jesus volta em Nazaré. E Jesus, queridos, já estava em pleno vapor no seu ministério. Ele já estava
em um modo funcionamento turbo no seu ministério, ao ponto que no final do livro de João, João fala, e se fosse anotado todas as coisas que ele fez no seu ministério, não teria livros que caberiam o nível de movimento que Jesus fez. Queridos, esses milagres que estão aqui, provavelmente não foi 2%, não foi 1% do que ele fez. João diz, se fosse escrito, nem livros no mundo inteiro caberiam. Da quantidade de milagres, por onde ele passava, gerava vida, gerava transformação, gerava cura, cego via, coxo, aleijado andava. Ele fez uma revolução. Ele construiu uma revolução tão poderosa, tão impactante, que nós estamos fazendo parte dessa revolução. Nós somos cristãs. Nós fazemos parte da revolução de Jesus. O que ele fez nos alcançou. 2000 anos depois eu estou acordando pela manhã. Já tem vários anos da minha vida para ministrar uma palavra de vida para corações de pessoas espalhadas pelo mundo, porque a revolução de Jesus alcançou meu coração. Queima no meu coração. Grita no meu coração. Só que ele vai para Nazaré. O Jesus que salva, cura, liberta, transforma. Cura o cego, o aleijado, levanta defunto, morto. Olha que negócio forte. Só que ele chega em Nazaré. E as pessoas que estavam em Nazaré começam a questionar o poder de Jesus. As pessoas que estavam em Nazaré, elas começam a dizer, uai, mas se não é Jesus que brincava com a gente? Se aí não é Jesus? Jesus, moço. Filho de Maria, de José, você não lembra não? Jesus. E a palavra diz, e ele não pôde, lá está escrito, ele não pôde operar milagres em Nazaré. E lá finaliza dizendo, por causa da incredulidade do coração daquelas pessoas que estavam em Nazaré. Quantas pessoas ouvem uma palavra de fé? Quantas pessoas têm a oportunidade de estar diante do Rei da Glória, de uma palavra rema, de vida, de esperança, de fé, mas ela adentra em um lugar de incredulidade. Ela adentra em um lugar de não, para mim não funciona não. Não acredito muito nisso não. E eu quero dizer para você, quem crê vive, quem não crê não vive. A palavra que funciona para você é aquela que você acredita. Só para você ter ideia, existe um poder na crença. Existe um poder na crença. Seja ela positiva ou negativa. Porque as pessoas, queridos, elas pensam que a fé, quando a gente está falando de fé, elas pensam que a fé só é positiva. Mas quando você é alguém que crê, não, eu acredito que nada para mim dá certo. Quando você crê, você está usando a fé, só que a fé é contrária. Só para você ter ideia, o bloqueio de medo, ele é um bloqueio de fé, só que uma fé contrária, só que uma fé maligna. Uma fé de quem acredita ali, ó, o medo, você está trazendo ali à existência aquilo que você não queria trazer. Jó disse, aquilo que eu mais temia me sucedeu. Aquilo que ele colocou foco, aquilo que ele colocou um nível de fé chamada medo. O medo é a fé contrária. E quantas pessoas,
elas vão alimentando o medo ao invés de alimentar a fé. Um dos maiores bloqueios que paralisam pessoas é o medo. Medo. Medo do que os outros vão pensar. Medo de não dar certo. Medo de falar e depois passar por ridícula. Quantas pessoas eu já vi falando assim, menina, você não tem medo não de passar de ridícula. Você fica declarando essas coisas, você fica mostrando. Não, não tem não. Eu tenho fé. Medo não. Medo eu já desbloqueei já. Já desconectei dele. E toda vez que ele bate na minha porta, porque acredite, ele bate na minha porta. Bom dia, Sumaí, cheguei. Eu falo, não abro. E eu corro para o meu lugar, chamado lugar da oração. Porque é no lugar do relacionamento que eu adquiro confiança. É no lugar do relacionamento que eu consigo acreditar, a despeito das circunstâncias. É no lugar do relacionamento que eu consigo obedecer a direção e a voz de Deus, mesmo quando eu não entendo nada. Mesmo que eu não sei como que vai ser o amanhã. Mas eu sei que Ele é aquele que cuida do meu amanhã. Não tinha como eu finalizar, nós estamos quase finalizando nosso propósito de 12 dias. Um propósito aonde nós nos posicionamos em um lugar de dar ao Senhor os primeiros 12 dias da nossa vida, de 2024. De entregar ao Senhor como primícias, de dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu estou disponível para ouvir a tua voz, para ser conduzida pelo teu Espírito, para ser direcionada pelo Senhor. Nesses 12 dias, e hoje é o 11º dia representando novembro, eu não poderia finalizar sem falar daquilo que vai te levar para um novo nível, que vai fazer com que você construa novas realidades, que vai fazer com que você obedeça a voz do Senhor, mesmo quando você não entenda. Fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas que nós não vemos. Pois foi por meio da fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo é formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. É só pela fé que você consegue acreditar que Deus disse, haja luz e houve luz. Ele disse, haja os luminares, e os luminares apareceram e foram colocados no seu lugar. Que haja os animais, e os animais brotaram. Que eu lembro, queridos, que uma vez eu estava em um lugar e uma pessoa endemoniou. Eu estava em um lugar, não era igreja, tá? Não era igreja, era um lugar à parte. E uma pessoa endemoniou lá. E quando ela endemoniou, ela começou a me confrontar, porque o diabo conhece você. Ele conhece. E ele começou a me confrontar. E aí eu, comecei a repreender. E ele pegou e começou a me confrontar em uma dor que eu tinha. Eu morei durante 2 décadas em um lugar que eu odiava morar. Eu morei em 2 décadas em um lugar extremamente desafiador. Tinha um único banheiro, um lugar feio, um lugar todo destruído, janela quebrada, os móveis que eu tinha, alguém que tinha me dado, tudo estragado, nada era bom. Até o nosso banheiro, só para você ter uma noção do lugar, o banheiro que a gente tinha, o cupim tinha comido a porta, e eu peguei esse papel aqui, eu colei na porta, nos buracos, pra gente conseguir usar o banheiro. E eu passei 20 anos nesse lugar. E por que eu passei 20 anos nesse lugar? Por conta da minha mentalidade. Eu não passei 20 anos nesse lugar só porque Deus tinha um plano. Nossa, Deus tem um plano
Eu não passei 20 anos nesse lugar porque Deus queria testar meu coração. Eu sei que lá eu aprendi muita coisa. Aprendi muita coisa. Lá foi um lugar e outra. Não era sozinha, não. Lá tinha várias outras pessoas que moravam perto. E a gente vivia muitas situações, muitos processos. Eu lembro que eu cheguei a um momento onde eu chorava muito. Quase todos os dias eu chorava. Quase todos os dias. Ali, hoje eu entendo como profissional de desenvolvimento humano, que ali eu passei por depressão, ali eu passei por surto, ali eu entrei em crise, eu tive toque lá dentro, eu vivi vários embates emocionais. E lá eu pensava muito em morrer, eu falava assim, Deus me leva. Eu pedia assim, eu não tinha coragem de tirar minha vida, porque eu era cristã, eu sabia que eu não podia tirar minha vida, eu não tinha essa autonomia, a vida não era minha, eu tinha entregue ela para Jesus, eu não podia tirá-la, mas eu dizia, Deus me leva, não me deixa aqui não faz, a minha vida não tem sentido. E lá no fundo eu sabia que Deus tinha me chamado para alguma coisa, mas o nível de entulho que estava sobre mim não fazia com que eu conseguisse enxergar Deus como Ele realmente era. O nível de entulho que estava sobre a minha vida não fazia com que eu tomasse as decisões que eu precisava tomar. E durante todos os anos que eu passei naquele lugar, muitos anos, 2 décadas é muito tempo, por conta de uma falta de estruturação, de uma mentalidade alinhada. Porque quando você tem uma mentalidade entulhada, crenças erradas, às vezes você vai viver processos de danos que Deus nem tinha aquele projeto para você. Mas às vezes você vai passar mais tempo num deserto que não era para você passar. Por que aquele povo ficou 40 anos no deserto? Porque Deus tinha um plano para que eles passassem 40 anos no deserto? Não, queridos. Por conta da estrutura de mentalidade deles, da murmuração, de não acreditar na voz do Senhor. Deus disse para eles, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Vai espionar a terra. Sobe, eu vou te dar essa terra. Eu vou lutar por vocês. Eu vou na frente, eu vou fazer. Só que eles espiaram a terra e eles voltaram e disseram assim, olha a declaração que eles fizeram, a terra é boa, mana leite e mel, é verdade, olha os frutos dela, gigantesco. Eles trouxeram uma uva que o cacho teve que 2 homens carregar. Só que lá tem gigantes. Palavras de incredulidade, só que lá tem gigantes. E nós somos como gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Os gigantes nem tinham visto eles ainda, mas eles já declararam que eles eram como gafanhotos. Ou você tem uma visão de fé, ou você tem uma visão de incredulidade. E a fé, queridos, ela é construída, ela é fortalecida. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se vê. É o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se vê. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Eu preciso aprender a acreditar, eu preciso ir me fortalecendo. Hoje, a minha fé a cada dia ela tem aumentado. Eu saí daquele lugar há alguns anos, desse lugar que eu contei para você. E Deus foi me dando novas possibilidades, novas oportunidades. Deus foi aumentando a minha fé. Deus foi gerando uma credulidade no meu coração. E tudo, queridos, na minha vida, tudo. Desde uma roupa que eu visto,
desde um perfume que eu uso, desde um dinheiro que entra na minha conta, desde um cliente que eu atendo, desde uma imersão que eu faço, desde um perfil de Instagram que eu estou conectada. Tudo da minha vida vem de Deus. Tudo na minha vida é o céu que estende a mão dele e fala assim: eis-me aqui. Só que eu percebi naquela jornada que eu te contei lá atrás que tinha alguma coisa errada. Porque eu orava, eu buscava, eu jejuava, mas aqui eu acreditava, mas aqui dentro tinha uma bagunça, tinha muita incredulidade. Aqui dentro tinha muitos questionamentos. Será? Mas, olha, isso aqui não é fé não, gente. Será? Mas e se? E se? E se Deus não fizer? Aí eu fazia aquelas orações de incredulidade. Pai, se for a tua vontade, me cura. Aí você fala assim: isso não é oração de incredulidade? É sim. Porque, queridos, a palavra de Deus diz: ele levou sobre si minhas dores, minhas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras eu sou curado. Né? Se ele quer te curar. Ele quer. Mas se ele não curar, ele é Deus, não tem problema. Só que a grande questão é que eu preciso orar crendo o quê? Só que a gente aprende, queridos, a fazer orações de incredulidade, achando que tá tudo bem. E a gente ainda acha que a gente é muito espiritual. Porque a gente faz as orações de incredulidade. E eu não quero ficar nesse lugar, eu não quero viver nesse lugar de incredulidade. Eu não quero viver nesse lugar do mais. E se? Eu comprei algumas passagens para os Estados Unidos e até tive problema com essas passagens. Mas aí alguém falou assim pra mim: como que você comprou a passagem se você não tem o visto? Ainda vai tirar o visto. Eu falei: não tô nem aí. Se eu não acreditar que eu vou, como que eu vou, gente? Eu preciso crer, eu preciso acreditar. E quem crê, queridos, quem crê fala. Quem crê ouve, quem crê dá passos. Quem crê se move. Quem crê não fica estagnado. Quando Deus fizer, então eu vou. Credulidade é um lugar de fé. É um lugar de ousadia. É um lugar que você ouve aqui dentro, no seu coração, que Deus está ministrando. E você começa a se movimentar naquela direção. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, mas que eu ainda não vi. Eu estou firme, eu estou crendo, eu estou firmado. Eu creio que é. Eu creio, eu acredito. Mas durante anos na minha vida aqui, no meu consciente, na minha mente, eu falava: eu tenho fé. Mas dentro de mim tinha aquele e se não der certo? E se não acontecer? E se você só perder seu tempo? E se Deus não te chamou de verdade? Então, quantas pessoas estão sendo paralisadas pelo entulhamento que tem na sua alma? E muitas vezes você não tem vivido aquilo que Deus te chamou para viver por conta da incredulidade, por conta do entulhamento, por conta da quantidade de lixo que você recebeu, muitas vezes na jornada cristã. E muitas vezes na jornada cristã. Porque tem muitas pessoas, queridos, que transformam a incredulidade em algo espiritual. Não. Eu tenho que ser humilde aqui. Um dia a mulher falou pra mim assim: Sumaí,
Eu posso fazer um pedido para Deus a respeito da minha vida financeira? E eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus do céu. Falei, Jesus, abençoa, Senhor. Eu falei, minha irmã, pode não, você deve. Você deve. Aí ela falou, mas não é pecado não? Eu pedi para Deus a respeito da minha vida financeira, profissional. Eu falei, não, minha irmã. A palavra de Deus diz, vocês que são maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos, quem dirá eu? Se um filho pede um pão, você daria uma pedra? Não daria. Deus também não é assim. Queridos, você não é melhor do que Deus. Deus, ele é tão bom, ele é tão poderoso, ele é tão extraordinário, que ele deu o melhor que ele tinha, ele deu o filho dele. Ele deu o filho dele para morrer por você. Ele pagou o preço de sangue pela tua vida. Ele não te daria todas as outras coisas. O que te leva a acreditar que Deus dá o filho dele em favor da sua vida, mas não pode abençoar você na sua vida financeira, não pode abençoar você na sua vida profissional? O que faz você acreditar nisso? Que Deus não responde à oração. Se ele entregou o seu próprio filho em favor da sua vida, ele pagou o preço de sangue com você, por você. Quem dirá todas as outras coisas? Querido, as outras coisas se tornou fichinha diante do preço que ele pagou. Só que a incredulidade não faz você adentrar em um lugar chamado da terra que mana leite e mel. A incredulidade faz você ficar, como eu fiquei 20 anos, no mesmo lugar, lamentando, chorando. E outra, o meu lamento e o meu choro não me tirou de lá. O que me tirou de lá foi me levantar, tomar uma decisão e falar, eu creio pela fé que eu vou sair desse lugar e a partir de hoje estou indo procurar casa. Meu marido me ligava de manhã, Sumai, você tá onde? Cheguei aqui, você não tá? Já tô na rua. Fazendo o quê? Procurando casa. Isso é fé. No outro dia de novo, Sumai, você tá onde? Na rua já. Tá fazendo o quê? Procurando casa. Quando ele viu que era real, ele mesmo achou a casa. Ele mesmo achou a casa, alugou a casa, é essa casa aqui que nós moramos. E a minha, nova, linda, maravilhosa, igual eu sonhei, igual eu desenhei, até a cor dela é igual. Os móveis dela, tudo nela. Tudo. Cada detalhe. Eu vi antes que ela existisse. Ah, você tinha. Não tinha nada. Eu só tinha fé. A única coisa que eu tinha se chama fé. E é por isso que eu creio. Eu creio. Senhor, eu acredito. Eu creio. Eu creio. Por isso que eu pego meu globo aqui, ó, todo dia. E eu rodo ele. Ele falou. Como é que você vai andar o mundo inteiro? Não sei. Nem quero saber. Mas eu vou. Não sei. Eu não sei como. Mas ano passado eu recebi uma das mais poderosas palavras de Deus para mim e eu tomei posse dela. E o Senhor diz, eu não quero você mais me perguntando como. Eu não quero você mais me perguntando como. E desde lá eu não pergunto mais como. Deus falou, filha. Não quero saber como. Essa parte não é a minha parte, é a parte de Deus. A minha é acreditar nele. Talvez você entrou aqui e você tenha promessas, você tenha sonhos, você tenha projetos. E você não tem possibilidades.
Talvez até suas metas para esse ano de 2024. Você dá aquela olhada assim, você dá aquela respirada fundo, porque parece que é impossível. Mas eu quero hoje te apresentar o Deus do impossível. Eu quero te apresentar o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Eu quero te apresentar o Deus que cura, que liberta, que transforma, que restaura, que prospera, que capacita, que muda circunstâncias, que muda a situação. Eu quero te apresentar o Deus que abre mar, que ressuscita mortos, que faz cego ver, aleijado andar, surdo ouvir. Eu quero te apresentar o Deus que faz brotar possibilidades aonde não tenha possibilidades. Eu quero apresentar para você o Deus do impossível. O Deus que já te deu o melhor que ele tinha. Ele entregou o único filho dele para morrer em seu favor. Todas as outras coisas que você precisa é fichinha pelo preço que ele já pagou por você. Eu quero te apresentar o Deus que você precisa fazer somente uma coisa: acreditar. Você precisa investir em Deus a sua fé. E a fé, queridos, ela não é estagnada. E eu tava contando a história para vocês, e eu saí da história lá e caminhei, mas Deus me fez lembrar de novo ela. Deve ser porque eu tenho que contar ela, que eu já tinha deixado ela no lago do esquecimento. E eu vou finalizar contando essa história. E eu estava nesse lugar e um demônio começou a me oprimir. O demônio me oprimiu, não é brincadeira? E eu comecei a repreender ele e ele disse assim: seu Deus? Cadê seu Deus? Olha a casa que você mora. O demônio. Aí ele falou: seu Deus tem poder? Quantos anos você tá orando por uma casa e você mora lá naquele lugar? Cadê o poder do seu Deus? E eu falei para ele: meu Deus tem poder. Só que enquanto o Satanás falava, aqui dentro de mim dizia assim: é verdade mesmo, olha o buraco que eu moro. Aqui dentro eu tava concordando com o Satanás lá, com o diabo, que eu não sei nem que demônio era aquele lá. E aí começou ali, né? Por quê? Porque ele foi no meu ponto fraco. O meu maior sonho era sair daquele lugar. E um sonho não, minha filha. Não era sonho não. Era aqui, ó, face a face. A pessoa endemoniada e me confrontando. A pessoa em possessão me confrontando. E aí eu falei: meu Deus tem poder e eu te repreendo, Satanás. Sabe o que ele falou? Ele falou: seu Deus não tem poder. Agora eu tenho poder. Quer ver? Eu vou mandar chover agora. Ele falou assim: chove. Queridos, caiu um toró que os pingos chegou a fazer assim. Chá! E outra, eu estava olhando a pessoa endemoniada e eu tinha que manter. Gente, aqui dentro tava um turbilhão. Por quê? Aqui dentro o diabo, a confrontação que ele estava fazendo comigo era de uma das maiores dores que eu carregava. O ambiente que eu estava inserido. E eu tinha muitos anos de sofrimento naquele ambiente, passando humilhação, passando vergonha. E ali ele me confronta diante de uma das maiores dores que eu tenho. Não foi sonho não, gente, foi real. Eu fui em um lugar, a pessoa endemoniou, porque acontece muito comigo. De eu entrar num ambiente, às vezes a pessoa olha pra mim, ela já endemonia.
Porque eu sou libertadora. Não é sonho, não, é real. E aí choveu. Quando choveu, ele falou assim, ó, pra você ver que eu tenho poder. Para a chuva. A chuva parou. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Só que o que ele estava fazendo? O que o Satanás estava fazendo ali? Ele estava me intimidando. O que ele estava fazendo ali? Ele estava gerando, ele queria gerar em mim um nível de incredulidade. Ele queria gerar em mim um coração frustrado. Ele queria que eu dissesse, porque eu sempre fui uma serva muito comprometida com Deus. Em toda a minha jornada cristã, eu vou dizer para você, pode ter alguém com muito compromisso com Deus, mas eu sempre fui alguém muito comprometida com o Senhor, com a palavra dele, com princípios, com valores. Eu sempre fui muito comprometida em crer no Senhor. E aquele sofrimento era muito desafiador para mim. E ele bateu em cima do meu sofrimento para quê? Para dizer assim, você vai continuar acreditando? E eu lembro que eu disse para ele assim, ó Satanás, Deus pode levantar minha casa aqui agora, ele pode me dar minha casa, só que aqui no meu coração, queridos, eu falei assim, rapaz, já tem tantos anos que eu oro por essa casa, né, será mesmo que... E gente, aquilo ali mexeu muito comigo, só que aí quando ele fez o negócio da chuva, chove, depois ele falou, para de chover, eu falei, diabo, em nome de Jesus, fora agora. Aquilo me deu uma revolta, aquilo me deu um ódio. E aí eu repreendi aquele demônio. O demônio foi embora. E ali eu comecei a perceber, queridos, o embate de Satanás para roubar de nós a nossa fé. Roubar de nós a credulidade. Porque se ele roubar de você a sua fé, se ele roubar de você a sua credulidade, se ele roubar de você, você vai andar em círculos uma vida inteira, você não vai cumprir o chamado de Deus, você não vai viver aquilo que Deus te chamou para viver, você vai chegar diante de Deus com as suas mãos vazias. Ele sabia, inclusive, que Deus tinha me chamado com propósito. E ele queria colocar no meu coração incredulidade. E quantas vezes o diabo, que eles faz como fez com Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Foi essa experiência que eu tive. O Satanás ali usou a vida de uma pessoa e ele disse assim, se ele é seu Deus, cadê sua casa? Cadê sua casa? Olha o buraco que você mora, a vergonha que você passa. Foi o que ele fez com Jesus. Se tu és um filho de Deus, transforma as pedras em pão. Se você é filho de Deus, pula daqui. Se tu és, dúvida, incredulidade. E quantas vezes Satanás e seus demônios vão trazer no seu coração dúvida e incredulidade? Quantas vezes no ano de 2023 você ficou no meio do caminho? Porque ao invés de ouvir a voz de Deus, você ouviu a voz do inimigo. Quantas vezes na sua vida você está orando por algo? Você está crendo que é possível e de repente uma voz começa a dizer assim, mas se não der certo? E se não acontecer como você pensou? E se? E se? E muitas vezes, ao invés de ouvir a palavra de Deus,
ao invés de fortalecer a nossa fé, ao invés de crescer nos planos, nos projetos que Deus tem para a nossa vida, ao invés de obedecer à voz do Senhor, de ser cooperadora de Deus em Cristo, de crer que Ele é o Deus do impossível, ao invés de crer que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, buscando quem Ele possa se mostrar forte. Muitas vezes nós cremos na voz do diabo, na voz de Satanás. E se não der certo? Parece um Zé Curubu. E se não der certo? E se não acontecer? Quantas vezes você se ajoelha e ele diz para você, você só está perdendo tempo. Quantas pessoas tem aqui orando pelos maridos e Satanás diz para você assim, ó, nunca vai mudar. E ao invés de você crer no que Deus está dizendo, você repete o que o diabo está dizendo para você. Olha, eu estou orando há muito tempo, mas meu marido nunca muda. Começa a profetizar aquilo que Deus diz. Começa a profetizar, meu marido é um homem cheio do Espírito Santo, ungido pelo Senhor, cheio da presença de Deus. Fé, Senhor, é desse lugar, Pai. E é por isso, queridos, que uma das coisas que eu mais protejo é a minha mente. Porque é aqui, ó, o campo de batalha é aqui. Não é aqui fora, é aqui dentro. Não é aqui fora, é aqui dentro. Vai dar certo. Vai dar certo, vai acontecer, vai dar certo, vai acontecer, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio, Senhor. Eu fechei a imersão na Suíça. A gente está começando a se mover para trabalhar nessa direção. E o medo e o Satanás começou a bater na minha porta dizendo, ei, e se? Eu falei, fora. Fora. Não quero saber. Fora. Aqui não tem em si, não. Aqui eu creio. Eu creio que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Eu creio que todas as portas vão se abrir. Eu creio que Deus trará pessoas do norte, do sul, do leste, oeste, de toda a Suíça para estar conosco. Eu creio que nós vamos ter um dos treinamentos mais impactantes que aquela Suíça já viu em toda a jornada daquele país. Em nome de Jesus. Eu creio. Eu creio. E é para esse lugar que Deus quer te levar. É para esse lugar de uma fé fortalecida. Uma fé inabalável. De alguém que acredita a despeito das circunstâncias. Sumaí, como que eu faço para adentrar nesse lugar? Você precisa se alimentar todos os dias da presença de Deus. Você precisa receber e ouvir mais do Senhor todos os dias. Você precisa escolher quem você está ouvindo. Você precisa escolher o que você está lendo. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Você precisa aprender a declarar a palavra todos os dias. Todos os dias. Eu mostrei para vocês ontem que a minha casa tem palavra espalhada para todo lado. É papel, é banner, todo lado. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Que nesse ano de 2024 você possa adentrar em um lugar de uma fé, de uma palavra de vida, que você possa adentrar em um lugar dos planos, dos projetos, do propósito de Deus, que você possa adentrar em um lugar de comunhão, de aliança, de intimidade, porque é nesse lugar de aliança, de comunhão, de intimidade, que você vai conseguir confiar. E você vai conseguir acreditar. E você vai conseguir obedecer. No nome de Jesus. No nome de Jesus. E eu creio que tem projetos de Deus para a tua vida. Que vão acontecer nesse ano de 2024. Porque você conseguiu crer. Eu creio, Senhor.
Eu creio, Pai, e eu dou passos. Eu creio, Senhor, e eu vejo as suas portas se abrindo na minha direção. Eu creio. E a gente finaliza aqui. Alguns anos na minha vida, a minha fé era para orar por coisas bem minúsculas, pequenas. E é exatamente assim que a gente começa. Você vai acreditando desde as pequenas coisas. E você vai fortalecendo o músculo da fé. E quando você vê, você está indo para níveis de busca, de oração. E adentrando em lugares de fé que você nunca tinha pensado em entrar. Que em nome de Jesus o Senhor possa encher o teu coração nessa manhã com uma fé sobrenatural, inabalável. Que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Que você pare de ouvir todas as outras vozes. Todas as outras vozes. Vozes de incredulidade, vozes de desânimo. Desconecta de todas essas vozes. Mas que você possa ouvir apenas a voz do Senhor. Que você ouça a voz de Deus para você. Que você ouça a direção do Espírito Santo na tua vida. E quando você ouvir a voz do Senhor, ao invés de perguntar, Senhor, como que vai ser? Não, Senhor, eu creio. Só me ajuda a seguir os teus passos. Só vai me dando a direção que eu devo seguir. Porque eu creio, Senhor. Eu creio. Eu estou aqui, Pai, para viver tudo aquilo que o Senhor planejou desde a eternidade. Eu não abro mão. Eu disse para Deus, Senhor, eu não quero ficar aquém do Jordão. Eu não quero ficar aquém do Jordão. Eu quero ir além. Senhor, eu quero viver tudo que o Senhor planejou para mim. Eu não quero viver nem aquém. Não, eu quero viver tudo o que o Senhor planejou para minha vida. Não me deixe fora dos teus planos. Não me deixe fora dos teus projetos. Que o livro que o Senhor escreveu com o meu nome na eternidade se cumpra em integridade, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nessa manhã o seu coração possa ser ministrado por uma fé sobrenatural. Que não seja apenas uma ministração, que não seja apenas um discurso, mas que o Espírito Santo de Deus, o Espírito vivo, real, verdadeiro, que o Espírito Santo possa fazer uma obra, queridos, que nenhuma palavra pode fazer. Que o Espírito Santo possa trazer convencimento ao teu coração. Que o Espírito Santo possa forjar em você uma fé do sobrenatural. Que você possa adentrar em um lugar de olhar assim e saber que Ele é o Deus que faz infinitamente mais. De tudo aquilo que você pediu, pensou, segundo o poder dEle que opera na sua vida. E depois de anos e anos e anos, né? Depois de olhando para trás, quantas coisas Deus já fez e já operou na minha casa, na minha vida e na minha família. E mais uma vez eu descobri, né, que Satanás é um mentiroso. Então não ouça o que ele está dizendo. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. E eu creio que esse ano vai ser um ano de milagres. Viu, dona Wagneriana? Um ano de milagres. Nós acreditamos. Nós profetizamos. Eu criei. Por isso falei. No nome de Jesus. Nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor escreveu desde a eternidade para as nossas vidas. E oramos para que essa fé possa ser fortalecida no nosso coração. Pai, no nome de Jesus, nós possamos ser impactadas pela Tua palavra nessa manhã. Que o Senhor possa escrever a Tua palavra no nosso coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Pai, aumenta a nossa fé, fortalece a nossa fé, faz com que essa fé cresça. Ah, Deus, que nós possamos adentrar nesse lugar de intimidade, de comunhão, porque é nesse lugar que nós conseguimos confiar, acreditar, ó Deus, e experimentar tudo aquilo que o Senhor reservou para a nossa vida.
Nos ensina, Senhor, nos ensina. Ó Deus, nos capacita e enche-nos com a fé do sobrenatural. E que nessa manhã a tua palavra seja escrita em corações e decisões sejam tomadas aqui de caminhar pela fé, a despeito das circunstâncias. Que os gigantes não nos parem, que as dificuldades não nos parem, que o medo, Senhor, não paralise, mas que nós possamos receber do céu a coragem, a fé e a ousadia para adentrar nos lugares que o Senhor prometeu e os lugares que o Senhor reservou nesse 2024. Eu oro e eu creio e eu tomo posse, Senhor, da tua palavra nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém, amém, amém.